7 em diante. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 7 em diante. 7 em diante. Capítulo 9, versículo 7. Começa assim, pai. Quem jamais vai aguentar? Então vamos ver. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Pergunto. Posso fazer? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra e é a verdade. Ajuda-nos, ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória. Amém. Poderia sentar. Capítulo 9, de 1 Coríntios. Como os irmãos já sabem, a igreja de Coríntios era uma igreja bastante desordenada. Uma igreja que desviava constantemente dos ensinamentos, do que Deus ensinava através do apóstolo São Paulo. Constantemente, o apóstolo São Paulo está escrevendo a eles, ou indo na igreja, repreendendo eles. Paulo precisou escrever acerca da ceia, que eles tomavam a ceia errada, estavam se embebedando no dia da ceia, comendo exageradamente e bebendo exageradamente. Paulo precisou colocar isso em ordem. Paulo precisou ensinar a respeito de um rapaz que vivia como marido com a própria madrasta, desordenadamente. Paulo precisou ordenar eles quanto ao cabelo, que elas cortavam seus cabelos e colocavam uma mantilha, um véu em cima, tampando. Paulo disse: nós não temos tais costumes, e nem as igrejas de Deus, de fazer essas coisas. Se fosse doutrina para ser usada, por que Paulo não ensinou as outras igrejas? Se o véu fosse uma doutrina, como algumas pessoas creem, por que ele não ensinou aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, não mandou nada a Timóteo, não falou nada a Tito, não falou nada aos Romanos, nem aos Hebreus, nem a ninguém, nunca falou nada do assunto? Se fosse doutrina, ele teria que estar ensinando, porque ele diz que a mesma doutrina, ele ensina, a mesma doutrina que ele ensinou,
ele ensina em cada igreja. Aos Coríntios mesmo, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Paulo disse que ensinava a mesma doutrina em todo lugar. Mas ele não falou nada do véu para mais nenhuma outra igreja. Então Paulo estava ensinando uma doutrina nova para a igreja de Corinto, ou ele estava reprovando, um comportamento errado da igreja? A Bíblia diz que ele estava reprovando um comportamento errado da igreja. No final do capítulo, no final do assunto de Coríntios 11, a respeito do assunto de 16, Coríntios 11, 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então Paulo não estava ensinando uma doutrina aos coríntios, ele estava reprovando um comportamento errado. As mulheres estavam cortando seus cabelos e colocando um véu em cima. Se fosse doutrina, ele teria que ter ensinado a todas as igrejas. Ele nunca falou do assunto para mais ninguém, para mais nenhuma outra igreja. Pode ler as escrituras. Então a igreja que estava em Corinto era desordenada demasiadamente. Muito cheio de problemas, muito cheio de mundanismo, buscando coisas carnais, interesseiras em si mesmo. Eles eram tão carnais que até os dízimos eles não pagavam corretamente. Você viu o que Paulo disse aqui? Que nós lemos agora? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Um obreiro que tem família deixaria de trabalhar no seu dia para cuidar da obra do Senhor, e os crentes, chamados crentes entre aspas, não cumprem com o papel deles. Irmão Brana disse, se você diz que é cristão, você paga dízimo, porque cristão crê em toda a palavra. E o que nós vamos fazer com Malaquias 3? São Mateus 23, 23 e outras escrituras? Como eu posso dizer que sou crente e não creio nessa parte? Por quê? Porque é dinheiro? É lógico que é dinheiro. Se Deus não tivesse separado os levitas para o ofício, para o sacerdócio, quem ministraria para o povo? O povo não suporta Deus presente direto. Eles provou que eles não suportam. A população, o povo em geral, mesmo os crentes, não suportam a voz de Deus, a presença de Deus direto. Lá no Sinai ficou bem claro isso, que o povo está afastado, distanciado de Deus, são carnais, são mais carnais do que espirituais. Tanto que quando Deus falou com o povo de Israel, foi gente desmaiando para todo lado, e caindo, querendo morrer, e correndo, aquele alvoroço todo, porque eles não suportaram a voz do Senhor. A voz, o barulho do som da voz do Senhor, da montanha. Ousado, para Moisés aquilo era gostoso. Ele ficou 40 dias com o Senhor no monte. Estava tão bom que eu acho que Moisés nem queria mais voltar, vou falar para vocês. E a unção do Senhor era tão grande no lugar, que até se um animal tocasse a montanha, morria. Aquela montanha virou santa naquele momento, porque o santo estava ali. Você é santo não é porque você é santo. Você só é santo se o santo estiver dentro de você. Se o santo fez uma santificação na tua vida e mora dentro de você, você é santo. O apóstolo São Pedro foi chamado de São Pedro porque ele deixou o santo morar dentro dele. Mas para Moisés era delícia, né? Gostoso
ficar ali na montanha falando com o Senhor, ele já tinha uma intimidade com Deus, né? Uma certa intimidade com Deus. Quando Miriam e Arão ficou criticando Moisés porque ele casou com uma jovem etíope, né? Uma negrinha jovem, e provavelmente uma negra, uma etíope. Etiópia, vocês podem pegar na história, os descendentes da Etiópia são pessoas de cor. E a Bíblia diz que ele casou com uma etíope. Arão e Miriam não gostou e começou a reclamar e reprovar e criticar Moisés. Sabe quem não gostou dessa reprovação? O próprio Deus. A Bíblia diz que Deus desceu na tenda, na porta da tenda onde estavam os dois reprovando Moisés, e chamou eles para fora. E chamou a atenção duramente de Miriam e Arão, o sacerdote e a profetisa. Chamou duramente. Disse: vocês não respeitam o meu profeta? Deus disse: se tiver alguém profeta espiritual no meio de vocês, eu falo com ele, eu mostro coisa para eles, mostro sonhos, mostro visões. Mas o meu servo Moisés, eu converso face a face com ele, vocês não respeitam o meu profeta? Deus zelando do seu homem, do seu enviado, mesmo que eram seus parentes que tinham ofícios também, mas faltavam com respeito porque ele havia feito uma escolha. Será que ele não orou? E se fosse uma falha de Moisés ele ter casado com uma moça de cor? Não importa o que foi, a Bíblia não relata. A Bíblia relata que Deus não permitiu que eles fizessem daquela forma com o seu oficial. Não era bastante tudo que Deus fez na vida de Moisés para trás? As pragas do Egito? Comida no deserto? A água no deserto? Tudo que havia necessidade, a cura divina no deserto. O Senhor deu a cura divina para eles, não havia médico. O médico era o doutor Moisés, né? Quando chegava um picado de serpente, daquelas, a Bíblia diz, abrasadoras, ardentes serpentes, que a picada delas é minutos, a pessoa já morre. O irmão Brana diz assim: o que o doutor Moisés tinha na maleta? Cura. Tinha cura, o poder de Deus. Por que eles não procuraram Datã e Coré e Abirão? Porque eles não tinham. Quando eles ficaram picados, quando eles foram picados de cobra, por que não foi atrás de Datã, ou de Coré, ou Abirão? Porque eles não tinham cura. Foi 3 homens que se levantou contra Moisés, 3 invejosos que queriam ofício sem ser chamados, sem ter ofício. A Bíblia diz: ninguém toma essa honra para si, a não ser que você nasceu com ela, foi chamado para isso. Davi tinha esse ofício, tinha os 3 ofícios, ele não exercia, mas ele tinha. Ele exerceu o ofício de rei, mas ele era profeta e era sacerdote também. Ele podia entrar no santuário e ministrar o pão, ele podia comer o pão, ele podia usar a estola sacerdotal, a vestimenta do sacerdote, porque ele carregava o ofício. Vê se algum outro homem tentou fazer isso. Teve um rei que tentou fazer, o rei Uzias. Morreu de lepra. Quem era Uzias? Acho que é rei Uzias, sim. Que era primo de Isaías. Ele é um homem que temia Deus. Você ser um crente não te dá direito de sair da linha. Tá? Você crer em Deus não te dá direito de você fazer coisa errada. Não existe privilégio no Senhor. Você pode ter 50 anos de vida ali, toda dedicada ao Senhor. O dia que você se inchar e sair da linha, eu não vou dizer o dia que você falhar, porque o Senhor é misericordioso. Tanto que na hora que o rei pecou, ele mandou o profeta avisar, falou: você fez mal. Você não devia ter comido aí, não podia ter mexido, isso daí é para sacerdote, não é para rei. Mas a Bíblia diz que ele estava tão grande, Deus já tinha abençoado tanto,
O profeta diz que o ministério desse rei, que a vida desse rei tinha sido tão grande que ele era mais famoso que Salomão. Vocês têm uma ideia o tanto que Deus abençoou esse homem. Só que isso cresceu demais dentro dele e ele chegou a um ponto que ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse, diz o profeta. E ele entrou no santuário porque a grandeza é um perigo. Tá? Quando a pessoa começa a ficar grande, aí parece que é uma tentação as coisas que ele não pode fazer. Ele podia fazer de tudo, mas o santuário ele não podia entrar. Ele não podia entrar lá e pegar o pão da propiciação, ele não podia pegar os pães que eram dos sacerdotes e comer à vontade, como se fosse o pão da casa dele. Aquilo era consagrado para sacerdote, para quem tinha ofício. E parece que quando a pessoa fica grande, as coisas que ele não pode fazer vira desafio. E aí ele não estava contente com aquilo, e ele disse, mas por que eu não posso? Tanto que Deus me abençoa, tudo que eu faço prospera, tudo que eu intento fazer prospera. Tudo dá certo. Agora eles vêm me dizer que eu não posso entrar no santuário e comer do pão? Ele achou que podia. Não examinou as escrituras com mais prudência. E entrou no santuário e comeu do pão. Ah, Deus vai matar ele na hora. Não, o Senhor foi misericordioso. Ele era um homem bom e fazia coisa justa e agradava a Deus. Deu uma errada, o Senhor mandou avisar ele. Falou, você não podia ter feito isso. O que ele podia ter feito? Se humilhado. Pedido perdão. Senhor, misericórdia, foi uma fraqueza minha. Foi um momento de insanidade. Eu com essa grandeza toda, me perdi. Ele podia ter sido honesto. Me perdi no meio de tanto poder e achei que eu podia fazer qualquer coisa. Se ele tivesse humilhado desse jeito, provavelmente o Senhor o havia perdoado. Talvez o preço seria pago. E o profeta diz que Deus nunca tira o preço. Vocês nunca esqueçam isso. Quando vocês pensarem em fazer alguma coisa errada, mas Deus é bom, Ele me perdoa. Sim, perdoar Ele perdoa, Ele é muito bom, apesar de que pecado voluntário dificilmente há perdão, né? A Bíblia diz que é impossível que se arrependam aqueles que caíram e estão fazendo deliberadamente o pecado. Mas se você pecar, não deixe Satanás te enganar. Se você pecar involuntariamente, às vezes a gente acaba acomodando com a situação e deixa as coisas acontecerem. Saiba de uma coisa, o preço Deus nunca tira. Tá? Perdoar, te aceitar como, de novo, no companheirismo, na unção do Senhor, na presença do Senhor como filho, sim. Mas a correção vai vir de todas as maneiras. Você vai pagar o preço. E ele podia ter se arrependido e pedido perdão e pagado um preço talvez muito caro, mas continuado como rei vivo. Mas ele se inchou e não quis ouvir o recado do profeta do Senhor. Morreu de lepra. Como, pai? Morreu de lepra. Pegou doença e morreu. Ele pegou sozinho? Ninguém deu pra ele? Deus permitiu o Satanás pôr lepra nele. E ele morreu. E o irmão Branham diz, todo mundo que tomar essa posição e ele não foi chamado, ele vai morrer com lepra espiritual. Ele vai ficar tão enredado, tão enrolado. Porque, irmãos, ninguém compreende as Escrituras a menos que o Senhor revele para essa pessoa. Ensinar o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo que tem que ensinar. O vaso tem que ser nascido com o ofício para ser usado e passar o recado. Ninguém pode pegar essa honra para si, diz o apóstolo São Paulo. Então, capítulo 9 de 1 aos Coríntios, o apóstolo São Paulo está colocando em ordem a igreja de Corinto mais uma vez, porque eles não dizimavam, eles não ajudavam os obreiros. Os obreiros estavam sofrendo lá. Pode ver que Paulo não fala isso às outras igrejas. Os outros crentes, que eram crentes de verdade, no Evangelho, faziam a parte dele, a obrigação dele como cristão.
o que o Senhor disse em Malaquias 3? Roubará o homem a Deus? Você quer ser ladrão? Eu não quero ser ladrão. Foi o que o Senhor falou, não sou eu que estou falando. Roubará o homem a Deus? Quem não entrega os seus dízimos ao Senhor é ladrão de Deus. O que recebe um ladrão de Deus? Maldição. Com maldição sois amaldiçoados, diz o Senhor. Com maldição, quando você não paga o dízimo, você está sendo amaldiçoado. E o inimigo, Satanás, o devorador, tem liberdade na tua casa. Doenças, problemas, tudo fica difícil. Eu fui fazer um negócio, não deu certo. Tive que pagar não sei quanto. Eu fui não sei na onde, não deu certo, gastei não sei quanto. Eu fui andar com o carro e o carro quebrou, gastei não sei quanto. O devorador está levando. Deu uma enfermidade aqui, só um remedinho foi R$300. Se você não der, se você não devolver os 10% do Senhor, Satanás leva os 100%. Esse dinheiro não é seu. Quer ver uma coisa? Ó. Do 7 em diante, Malaquias capítulo 3. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, é estatuto do Senhor que pagar o dízimo, e não os guardastes. Tornai para mim, presta atenção no que está escrito aqui, Malaquias 3, versículo 7, o Senhor disse, tornai para mim. Ele não disse, dai para mim. O que é tornar? Tornar é algo que você já recebeu. Se eu estou com essa mensagem e falo, Adriana, toma. Ela pega. Eu falo, agora você devolve ela para mim. Torna ela para mim. É porque eu já dei para ela. Então ela vai tornar para mim. O Senhor está dizendo, já te abençoei. Eu já te dei o teu salário, a tua bênção, a tua saúde, o teu carro para andar, já te dei um monte de coisa. Você não pode voltar os 10% para os oficiais que ministram no templo, que gastam o tempo, a vida, tudo, para levar, Paulo não disse ali, é muito eu recolher coisas carnais de vocês, quando eu levo o céu, eu levo as espirituais, a salvação. É muito. Tem muito crente que dá dízimo barganhando com Deus. Tem crente que dá dízimo barganhando com Deus. Ele dá o dízimo porque ele está interessado na promessa da bênção. Ele sabe que tem uma bênção ali em cima. Ele nem dá como cristão de coração, porque o Senhor ordenou e tem os seus obreiros que precisam, tudo precisa de dinheiro nessa terra. Tudo tem gasto, tudo é caro. Mas ele dá barganhando. Senhor, eu já dizimei e eu estou querendo trocar o carro, eu quero um carro novo. Eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E sabe, ele consegue, porque o Senhor prometeu. Vai ser bom para ele? Talvez não. Talvez ele dá o dízimo interessado em riquezas terrenas, ele pede, o Senhor dá. Mas a Bíblia diz, você precisa conhecer as Escrituras. O Senhor não disse, examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna? O Senhor disse, aonde está o tesouro, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração é terreno, você está dizimando porque você interessa em grandezas, em riquezas humanas, você vai ficar. Porque o mundo já está condenado e todos que estão ligados com o mundo estão condenados com o mundo. Você não deve dar o dízimo interessado em pedir coisas grandes depois. Você deve entregar o dízimo porque o Senhor já te deu. O Senhor já te abençoou. E Ele só pediu 10% de volta.
Se eu te dou 10 reais, dado, enfiei a mão no bolso, peguei, vamos 100 reais, enfiei a mão no bolso, peguei 100 reais, toma aqui, irmão. Daí uma hora eu volto, irmão, o senhor poderia me dar 10 reais daqueles 100 reais? E aí? O que aquele irmão vai falar? Pô, mas você vai querer meu dinheiro agora? É isso que os crentes fazem com Deus. Quando Deus pede 10% só do que Ele já te deu, tem gente que ganha 1.000, 2.000, 3.000 por mês, o Senhor abençoou o serviço dele, está abençoando o serviço dele, está abençoando a vida dele, está abençoando tudo. Tudo vem do Senhor. O povo é egoísta, jactancioso, egoísta, eles acham que eles são autossuficientes. De vez em quando Deus joga eles na lama, joga eles com a cara no chão, a enfermidade, e destrói o que eles têm, acaba com o que tem, para eles enxergar que eles não são nada. Mesmo assim, muitos continuam cegos. Seria muito se eu pedisse 10 reais. Eu dei 100 reais, mas de repente, na parte da tarde eu precisei de 10 reais, não tem 10 reais. Irmão, o senhor podia me dar 10 reais daqueles 100 reais que eu dei por mão? Eu precisei e eu estou sem nenhum dinheiro. Pô, irmão, claro, 10 reais, até mais se precisar. Não, o senhor pediu 10 só, 10%. Ele não está atrás de dinheiro. Ele só está atrás da tua alma. Ele quer que você seja próspero, abençoado, viva uma vida bem, livre das garras do diabo, em todos os sentidos, livre da enfermidade, livre de acidentes, livre de problema, livre de coisinhas. Muitas pessoas reclamam constantemente, eu fui num tal lugar, eu achei que era isso, fui ver, era tanto. Foi um tanto de dinheiro embora. Eu fui em tal lugar e eu achei que não era nada, vai ver, foi mais uma tantada de dinheiro embora. Mas chega no fim do mês, está ganhando um salário bom, 2, 3, 4, às vezes trabalhando numa casa, chega no fim do mês, está apertado. Não sobra dinheiro, não sobra dinheiro. Por quê? Quer ver por quê? Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha, ainda pergunta. Em que havemos de tornar? Eu tenho que dar dinheiro para Deus? Deus não precisa de dinheiro. Mas Ele separou homens para o ofício, homens que muitas vezes têm que deixar de trabalhar fisicamente, de ganhar o seu dinheiro, o seu pão, para poder alimentar a alma dos irmãos. Gasta com viagem, gasta com isso, gasta com aquilo, e não sei o que, para alimentar a tua alma. E ele ainda perguntou, o que eu tenho que tornar para o Senhor? Você não precisa fazer um depósito para o céu. Lá não precisa de dinheiro. Você tem que colocar dinheiro onde os obreiros gastam dinheiro, que é aqui na terra, com todo tipo de despesa. Você não tem que perguntar para que é. Compra a sua parte como crente. Entrega os dízimos e as ofertas do Senhor. Tá bom demais. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus disse, roubará o homem a Deus? O Senhor disse. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Ainda pergunta. O Senhor disse, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Está aqui, ó. Roubando a Deus nos dízimos, está amaldiçoado, porque é maldição. Quem não paga dízimo é maldição. E o Senhor disse, com maldição sois amaldiçoados. O que é amaldiçoado? Tudo dá errado. É problema em casa, é problema no serviço, é com filho, é com filha, é com genro, é com nora. É problema com colega de serviço, é problema com isso, é problema com aquilo, uma vida atribulada. Nada funciona certo, nada dá certo. Trabalha, chega no fim do mês, está duro, apertado, precisando
de emprestar dinheiro, disso e daquilo. Todo dinheiro é pouco, sabia? Quando você rouba a Deus, todo dinheiro é pouco. O diabo leva tudo. Agora, quando você obedece a palavra de Deus, todo pouco dinheiro é muito. Porque é abençoado. Deus faz prosperar. O inimigo não toca no teu carro, não toca na tua casa. Não tem enfermidade, não tem problema, não tem desastre. Não tem reladinha de carro aqui, ali, batidinha, não sei o que, não sei o que. Não tem problema. Por que que não tem problema? Quer ver só por que que não tem? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A maioria aqui não planta mais. A maneira das pessoas ganhar o seu pão não é mais plantando e colhendo. Então a sua bênção não vai vir de uma colheita, não vai vir de uma plantação de milho, de arroz, de trigo. Vai vir do salário do mês. Vai vir do carro não quebrar. Vai vir da doença não chegar na tua casa. Vai vir de não ter problema em canto nenhum. O Senhor repreende o devorador na sua vida, no seu serviço, na sua casa. Por isso, eu já vou encerrar. Por isso o apóstolo São Paulo estava aqui repreendendo aos coríntios, porque os obreiros iam lá, trabalhavam, gastavam o seu dia, gastavam o seu dinheiro, e eles não contribuíam com o que o Senhor ensinou que eles deveriam contribuir. O que os coríntios estavam fazendo? Roubando a Deus. E o obreiro passando apertado, passando necessidade. Se o Senhor não tivesse separado o obreiro, onde que estava o povo? Com o obreiro em cima, orientando, exortando, se desgastando, o tempo todo dedicado aos irmãos, os irmãos já andam capengando. Imagina se não tivesse os obreiros, para Deus estar os exortando. Se não tivesse o obreiro para estar vigiando, visitando, falando aqui, falando ali, alertando aqui, alertando ali, os crentes estariam mudando totalmente. Não só o tanto que já ainda estão, né? Não se desprendem, mas estariam muito mais com a cara enfiada na lama. Teriam aprendido muito menos do que já sabem. Se Deus me enviou nessa cidade, é porque aqui tinha gente com necessidade de aprender. Se eu chegasse aqui e tudo que eu fosse falar para as pessoas que eu tenho pregado, eles dissessem, eu já sei disso. Ah, isso aí eu já sei. Ah, isso aí eu já sei, eu já ouvi falar, isso aí Deus já me mostrou na Bíblia. Eu ia perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor me mandou fazer aqui? Todo mundo aqui sabe de tudo. Tudo que eu vou ensinar eles já sabem. Não tinha lógica, né? Deus me mandar num lugar que o povo é sábio, sabe tudo. Então não precisa aprender. Mas não é o que se vê, não é o que se ouve. O que se ouve é o seguinte, eu nunca ouvi falar isso. Eu nunca vi ninguém ensinar isso. Olha que eu tenho 30 anos, né?
Falei, quantos anos no Evangelho? Nunca vi ninguém ensinar isso. Bom, isso agrada, porque Deus está usando um vaso para ensinar coisas que eles não sabiam. Se eles procediam mal, estão melhorando. Eles já sabem que não pode fazer daquele jeito. Se eles andavam errado, eles sabem que não pode fazer mais daquele jeito. Porque o Senhor mostrou dentro da Escritura, dentro da mensagem. Isso está errado, o profeta disse que está errado, não é assim. Então quando as pessoas dizem, eu nunca ouvi falar isso, mostra que veio por uma necessidade. Porque se não tivesse vindo, eles estariam no seu erro e que no seu erro ficaria na tribulação. Por isso o Senhor manda sempre os mensageiros para alertar o seu povo. Para sair do perigo, para sair do juízo. Então Paulo está aqui. Por que Paulo está falando aos Coríntios? Porque Coríntios, mesmo sendo muito desordenado, era uma igreja de Deus. Quem pagava dízimos, presta atenção, quem pagava dízimos aos obreiros do Senhor, eram as igrejas do Senhor. Paulo não ia esperar que a igreja, qualquer outra igreja que existisse naquela época, enviasse dízimos aos obreiros, ou pagasse o dízimo ao obreiro que pregasse o evangelho dele no sentido verdadeiro que Paulo pregava. Paulo estava aqui cobrando dos irmãos uma posição que a Bíblia ensina e ainda diz que é muito perigosa quem não faz. Dizimar. Tem um preço pesado em cima das igrejas. Quem deve pagar dízimos aos obreiros do Senhor são os que creem nessa mensagem. Não desprezar os obreiros do Senhor. Cada um... Eu nunca pedi para ele vir na minha casa. Eu nunca pedi para ele... Nada. Tá. Mas foi Deus que enviou ele lá, porque você estava perdido nos seus pensamentos errados. Por isso que ele é o obreiro do Senhor. Você estava perdido nas suas concepções, nos seus pensamentos errados, nos seus costumes errados, e Deus pegou o seu obreiro e mandou na tua casa. Mandou ele falar com você, alertar você. Antes mesmo que você conhecesse, ele já era obreiro. E ele já trabalha na obra do Senhor. E que Paulo disse aqui, vamos continuar a leitura, eu já vou encerrar. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha. Porventura tem Deus cuidado de bois? Paulo está dizendo aqui. Quando Deus diz não atará a boca do boi que trilha, ele estava dizendo no natural. Se o boi está ali trabalhando no campo, o dia inteiro trabalhando no campo, você pega e coloca uma focinheira na boca do boi para ele não catar nem uma folhinha de nada, nem uma folha de milho ou de seja lá o que for, ele não come, passa o dia inteiro passando fome. Está trilhando, está fazendo e não pode comer nada. Será que ele vai aguentar muito tempo? Acho que não. Lógico que ele cai lá, morre lá de fome, porque é a lei natural, né? Todo mundo que trabalha tem que comer, tem que se sustentar de todas as formas. Porventura tem Deus cuidado de bois? Paulo está perguntando. Ou não diz certamente por nós, os obreiros? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Nesse sentido aqui, eu não creio que Paulo está falando que quem trabalha no ministério deve esperar ganhar muito dinheiro do povo e ficar rico. Mas ele espera que o que foi prometido, o que foi ordenado por Deus, porque o dízimo não é opção, dízimo e oferta não é opção, é ordenança. Ordenança não é para ser arrazoada nem interpretada. Eu acho que... Você não acha nada. É ordenança. Ou você paga e é abençoado, ou não paga, rouba a Deus e é amaldiçoado. Acabou. É isso daí. É que muita gente não dizima e acha que está levando vantagem. Ele não põe na ponta do lápis o tanto que o diabo levou embora naquele mês. Põe na ponta do lápis. Faz a conta de quanto que foi com doença, isso não estava na conta, isso aqui eu não estava esperando gastar isso aqui eu também não estava, imprevisto. Será que Deus estava descansando, tirou um cochilo na hora que Satanás armou aquela para a pessoa? E aí o imprevisto, o diabo arrancou um tanto. Deus não viu. Não, gente, você está pagando um preço da tua incredulidade, da tua decisão errada.
ele não está, Paulo não está dizendo aqui para juntar dinheiro, ele só está dizendo que o obreiro espera que vindo uma ajuda aqui não é esmola, tá? Porque foi o Senhor que te deu e ele está pedindo os 10% de volta para você dar para o obreiro dele. Para que o obreiro tenha condição de continuar fazendo o trabalho. Para que ele alimente a família, para que ele continue gastando com carro, com casa, com isso, com aquilo, para fazer o trabalho. Alegra, o obreiro também fica satisfeito de ver a recompensa. Isso mostra que as pessoas estão, vamos dizer assim, agradecidas pelo que elas estão recebendo. Do jeito que os irmãos agem no geral, muitas pessoas demonstram ingratidão, ou elas não estão recebendo nada. Aí ele vem toda vez pregar, mas eu não queria nem que viesse. Não queria nem que viesse ficar pregando para mim, não, falando essas coisas para mim, não. Vou dar dízimo, não, que para mim ele não serve, não é nem obreiro. Não sei por que fica insistindo. Mas então, quando você não quer um homem para ser o seu guia, a palavra pastor no grego significa guia. A Bíblia diz que, o profeta diz também, que sem um guia você não vai chegar. Ovelha não guia a si mesma. O profeta diz, se você não tiver um guia, você vai se achará um dia todo arrebentado na beira do caminho. Porque é a maneira que Deus escolheu, é falar com os obreiros e o obreiro passar o recado para a ovelha. Quem tentar ir sozinho vai se perder e vai morrer. Isso é a Bíblia, não tem meio termo. Se você tentar ir como um crente por tua conta, logo você estará todo arrebentado. Porque o Senhor não falará com você. Porque Ele estabeleceu 5 oficiais. Ele falará com os oficiais. Se você não quiser receber um oficial do Senhor, saiba que você vai perecer. Então cabe a você enxergar quem são os oficiais do Senhor, os verdadeiros. Se você acha que fulano não é oficial do Senhor, procura outro. Seja honesto, fala, eu não quero que o Senhor venha aqui, eu não quero que o Senhor pregue mais para nós, porque eu não creio no Senhor como oficial. Para que ficar aproveitando da pessoa se você não crê nele? Ele não vai poder te ajudar espiritualmente, porque tudo que ele falar você vai questionar. Falar, não sei se é verdade ou não. Para mim ele não é pregador, para mim ele não é pastor, para mim ele não é evangelista, para mim ele não é nada. Então seja honesto com esse homem. Fala, ó, eu não creio que o senhor tem ofício, e eu preferia que o senhor nem viesse pregar na minha casa, ou aqui na minha igreja, ou onde que fosse. Você sabe o que você está fazendo? Você está aliviando o homem de uma carga. Está aliviando aquele obreiro de ficar preocupado com você, de ficar gastando com você. Você quer ficar por conta? É direito de cada um ficar por conta. Ainda que a Bíblia diz que você vai se arrebentar todo, mas você tem direito de tentar. Não quer ajudar os obreiros do Senhor? Caminha sozinho, vê aonde que vai chegar. Você quer saber aonde que vai chegar uma pessoa que não tem um guia? Dá uma olhada aonde que você vivia antes do guia te achar. Antes de Deus te mandar o guia para falar com você, te orientar, dá uma olhada da tua vida como era. Dá uma olhada do teu entendimento como era. Aonde você estava indo? A lugar nenhum. Tocando de roda, que nem perdido na mata. Sem sentido, não sabia de nada. E ó, tem muito mais coisa para frente para aprender. Mas aqueles que não respeitam os guias, não aprenderão. Não receberão. Porque eles não respeitam os guias do Senhor. Tem gente que já acha que sabe muito, que já sabe tudo. O arrebatamento ainda não se deu. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para ser colocado em ordem, para chegar na posição. Para você virar o templo do Espírito Santo, o próprio Deus encarnado em você aqui, Espírito de Deus morando nesse corpo, tem muita coisa para tirar, tem muita coisa para o guia ensinar, para ele receber de Deus e passar. Se você não sendo guia, Deus não vai tratar com você, vai tratar com o guia. Se você não estiver junto com o guia, você não vai aprender. Consequentemente, vai se achar destruído na beira do caminho. É a Bíblia. Vamos aqui só para encerrar. Se nós
O que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhermos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram no templo, administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Quando foi que Deus ordenou que os que ministrassem no templo não podiam trabalhar? Quando Ele estabeleceu com Moisés. Das 12 tribos, 11 Ele deu terra, uma Ele não deu terra. Os levitas não pegaram terra. Como é que eles iam viver? Não era indústria na época, não tinha emprego, não tinha cidade para eles morarem e trabalhar em indústria. Eles não ganharam terra, eles não tinham onde plantar, eles não tinham o que colher. A mulher dos levitas e os filhos ia fazer o quê? Pedir esmola para os outros? Deus colocou os sacerdotes para pedir esmola? Não, gente. Ele ordenou as 11 tribos, vocês pegam os 10%, o dízimo, e traz à casa do Senhor. Porque eu separei esse povo aqui, os levitas, para o sacerdócio. Eles não têm terra para plantar, mas eles têm que comer, eles têm despesa. Vocês trarão os 10% para que haja mantimento na minha casa. Aonde é a casa do Senhor? Aonde está um obreiro do Senhor, aonde está ministrando a palavra do Senhor. A casa do Senhor é só se for um salão com um nome na frente, lá fulano e tal. A casa do Senhor é vocês. Um lugar de reunião consagrado a Deus naquele momento é a casa do Senhor. Ele está naquele lugar. Quando Deus estava no Monte Sinai, o monte era santo. Quando Moisés saiu e Deus saiu, o monte já não era mais nada, era um monte só. Santo é o lugar onde o Senhor está. Santo são os homens que levam o Evangelho, aqueles que se consagram, é aqueles que vão se dedicam, se esforçam. Esses são os consagrados do Senhor. Esses levam o Espírito do Senhor, a unção do Senhor. Esses devem ser respeitados. Lembra que Deus fez com Miriam, ficou leprosa porque estava criticando o irmão. Será que ela não podia, pelo menos, pensar um pouco, mas pera lá, eu não estou vendo Deus reprovar Moisés, não estou vendo Deus falar nada contra ele, por que é melhor eu ficar quieta? Né? Se tivesse alguma coisa errada nisso, Deus falaria com Moisés, porque ele fala com Moisés todos os dias. Faltou sabedoria da profetisa. E está faltando sabedoria de muitos crentes de enxergar onde Deus está trabalhando. Está buscando Deus num lugar que não existe. Está colocando tanta interpretação em cima da palavra e não fica com a palavra. Vão perecer. Então aqui, Paulo disse aos coríntios, vocês estão roubando a Deus. Não entregam os seus dízimos aos obreiros. Ou às vezes fazendo eleição, eu gosto mais do fulano, vou entregar o dízimo para ele. Isso já existia nesse tempo, né? Tem esses problemas também. Mas você escolhe o seu obreiro, escolhe o seu guia, o seu pastor, né, que é o seu guia, e cumpra com a palavra de Deus nesse ministério. Ou roube a Deus e pague o preço. Isso é a Escritura. Amém? Amém. Não tem como pular isso, como não tem como pular o batismo, como não tem como pular a Santa Ceia. Não tem como. Não tem como pular receber o Espírito Santo para ser salvo. Não tem como pular o dízimo e a oferta. Com maldição sois amaldiçoados, a escolha é sua. É uma ordenança, não é uma opção sua. É uma ordenança, isso é para os crentes. O profeta diz, cristão paga dízimo. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abrir o nosso entendimento nesse sentido, né? Amém? Fecha os olhos. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado pelo recado, Senhor, por Tua palavra santa e verdadeira. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, nos sustentado em Tua palavra, pela posição que o Senhor tem me dado para ajudar as pessoas, para guiar as pessoas em Tua palavra. Abençoa cada irmão,
cada um que não pôde vir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, para a tua glória e tu graças. Amém. Amém.